Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 16 de julho, cuja leitura do dia é em Mateus 19, 20 e também em primeiro livro de Crônicas, capítulos 18 a 20. Pega a sua Bíblia, por favor, tem uma mensagem muito importante para compartilhar com você, porque o grande reset está próximo. E agora? Mateus 19, 27 a 30 nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Você já ouviu falar sobre o grande reset mundial? Reset significando reinício. Pensando no computador em que você precisa reiniciá-lo porque travou alguma coisa e você tem aquele botão, que não é o botão de ligar, mas um outro botão que você aciona e você reinicia. Em alguns você precisa espetar algo bem fininho, como a ponta de um clipe, né, para que ele reinicie. Às vezes você precisa fazer isso no teu celular, por exemplo. E o que seria esse grande reinício mundial? O grande reset mundial, ele foi uma proposta apresentada na reunião do Fórum Econômico Mundial, em que consistia na reinicialização do modelo atual do capitalismo. O intuito, em teoria, tá, é promover um desenvolvimento mais sustentável, em teoria. Porém, as medidas propostas, elas podem mudar totalmente a economia mundial e não apenas os aspectos ambientais. O grande reset, o Great Reset, grande reinicialização, é uma iniciativa que visa mudar o capitalismo atual. Tá? Isso é um fato, não é teoria da conspiração. Se acompanha o noticiário, você sabe disso. Em síntese, em junho de 2020, em plena pandemia, o Fórum Econômico Mundial, eu vou falar dele várias vezes, nosso presidente já esteve lá algumas vezes, representantes do governo passado também. O Fórum Econômico Mundial lançou uma iniciativa onde pedia que as pessoas encarassem a pandemia como uma oportunidade para o chamado Great Reset econômico mundial. No lançamento da iniciativa, foi divulgado um vídeo onde se intercalava um mundo caótico. Você já deve ter assistido esse vídeo. Furacões, incêndios, animais mortos, com o discurso do príncipe Charles, defendendo que estava na hora de agir e criar indústrias mais sustentáveis. Você deve se lembrar desse vídeo. Eu creio que você assistiu. Além disso, Klaus Schwab, que é o chefe do Fórum Econômico Mundial, explicou que a ideia central do Grande Reset, dizendo que a pandemia é uma oportunidade rara de refletir e agir em prol de um mundo mais saudável, justo e próspero. Só que na prática, o plano proposto pode resultar no fortalecimento do papel do Estado, do governo. Klaus Schwab, ele não fala apenas sobre um mundo mais sustentável, mas também sobre o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis
imposto sobre riqueza, temas como tecnologia, segurança internacional, futuro do trabalho. Então, é muito além, tá? É muito além, porque a iniciativa está disposta a interferir em diversos aspectos do nosso padrão de vida e não apenas na adoção de medidas mais sustentáveis pelas empresas. É mais do que isso. Então, sendo assim, as medidas tomadas podem impactar a vida da sociedade como um todo. Se você minimamente acompanha o noticiário, você sabe disso. Não estou falando com você de teorias conspiratórias. Estou te falando de um fato mostrado pelas mídias. E aí, qual é a questão? Muitos encaram que a iniciativa do Grande Reset Mundial é uma conspiração da elite global. E eu não sei se você se escandaliza em ouvir sobre isso, mas existe sim uma elite global que jaz no maligno, porque esse mundo jaz no maligno, governada por Satanás e seus demônios, que querem conduzir a governar o mundo segundo a sua vontade. O mundo jaz no maligno. Lembra que nós vimos lá no o Anticristo e o Império do Dragão? Esse sistema do mundo, que é o Império do Dragão, jaz no maligno. E quem são os seres humanos que controlam isso? Essa elite. Ferramentas nas mãos do diabo. Então, muitos encaram que essa iniciativa é uma conspiração da elite global que teria planejado e gerido a pandemia para fortalecer a proposta. Tire suas próprias conclusões. Qual a intenção de uma dominação de um governo mundial com viés socialista dirigido em benefício de políticos e empresários poderosos? E aí, isso te lembra alguma coisa a ver com o que nós lemos na palavra de Deus sobre o filho da perdição, os reis da terra e os poderosos entregando na mão dele o governo do mundo? Falamos sobre isso. Te lembra? Pois bem. Olhando para o nosso texto, versículo 27, então Pedro respondendo disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? O assunto do contexto é herdar a vida eterna, entrar no reino de Deus, ser salvo. Quando ele pergunta o que nós vamos receber, do que ele estava falando? Do contexto dos versos 16 a 26. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante que Jesus não citou a cobiça, né? Nos mandamentos ao próximo, Jesus não citou a cobiça, tá? E tem um porquê do contexto aqui. Disse-lhe o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, porque ele era avarento, então ele era cobiçoso, ele era ganancioso, ok? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Por que o espanto dos discípulos?
Porque existia um entendimento entre os judeus de que se alguém era abastado financeiramente, era evidência de que alguém tinha a bênção de Deus repousando sobre ele e tal pessoa era alguém que herdaria o reino de Deus. Então, se Jesus falou que, poxa, se os ricos, que a nossa sociedade aqui tem esse entendimento de que eles herdariam o reino de Deus, se é assim com eles, que dirá pra gente? Quem pode se salvar? Aí Jesus fala, vocês não podem se salvar, mas para Deus tudo é possível. Então, esse é o assunto, herdar a vida eterna, ok? Versículo 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando na regeneração, ou seja, não é se a regeneração vier, mas trata-se de quando, no momento em que, pois ela é certa. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou usando esse texto? Por que eu falei do grande reset? A palavra traduzida como regeneração é o termo grego paligenésia, que significa novo nascimento, renovação, recriação, regeneração, frequentemente usado para denotar a restauração de algo ao seu estado primitivo ou restauração da vida depois da morte. Olhando para trás, indica o primeiro grande reset, a renovação da terra após o dilúvio. Deus foi quem fez o primeiro reset no mundo. Foi Deus. Não foram os poderosos da terra. Olhando para trás, olhando para frente, indica o segundo grande reset, a renovação do mundo, que terá lugar após a destruição pelo fogo. E é disso que se trata aqui. E é disso que se trata. O grande reset está próximo. E agora? Não pelas mãos dos poderosos, não anunciado pelo Fórum Econômico Mundial, mas pela santa e poderosa palavra de Deus, dizendo que Deus vai fazer um reset nesse mundo. 2 Pedro 3, de 1 a 13. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente, não é porque não foram avisados, não, é voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O primeiro grande reset. Aí o texto continua, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O segundo grande reset que está próximo. E agora? E agora? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato
e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Sabendo de que o grande reset vem, o grande reinício, em que o Senhor trará novos céus e nova terra, mas antes trará juízo sobre a terra em fogo, em que os ímpios perecerão. Quem importa você e eu sermos? O grande reinício vem, está próximo. E agora? E agora? O termo aqui, regeneração, do verso 28, aponta também para a gloriosa mudança de todas as coisas no céu e na terra para melhor. Aquela restauração da condição primitiva e perfeita das coisas que existiam antes da queda do homem. Aliás, Romanos 8, eu não coloquei aqui, mas lembrei, mas não coloquei. Romanos capítulo 8, carta aos Romanos, capítulo 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte, verso 19: porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Toda a criação geme e aguarda a regeneração. Apocalipse 21, 1-7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, uma noiva ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse-me: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Verso 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O grande reset está próximo. E agora? Os judeus esperavam em conexão com a vinda do Messias. Isaías 65, 16, 17. Assim que aquele que se bendisser na terra se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.
Isaías 66, 15 e 16. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Agora dos versos 22 a 24 de Isaías 66. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Os cristãos esperam com a refulgente volta de Jesus, o Rei assentado no trono da sua glória. Atos 3, 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O grande reset está próximo. E agora? Qual é a nossa reação? É a alegria em saber que encontraremos com Jesus? Ou medo, pavor, porque daremos de cara com a ira do Senhor? Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Em outro evangelho, esse texto tem um adendo de falar que nesta terra, receberão nesta terra e herdará a vida eterna. Para passar pelo grande reset que está vindo, está sendo costurado, está sendo pavimentado, e pela palavra nós vemos que haverá sim um novo governo mundial, haverá sim uma nova economia, em que culminará em que aquele que não tiver a marca, ou o número, ou a imagem, não poderá nem comprar nem vender. Está na Bíblia. Então virá. É simples assim. E aí, para passar por um grande reset econômico, ou da ordem global, que sim, poderosos na Terra estão engenhosamente orquestrando, todos nós precisaremos contar com a nossa família em Cristo e dela cuidar. Porque quando o texto diz, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome receberá 100 vezes tanto, e o texto nos mostra que em outro evangelho, nessa terra, isso indica para nós que essas múltiplas casas, irmãos, pais e mães que nós temos, é a nossa família da fé. Filhos do mesmo Pai Celestial, discípulos de Cristo, que nesse tempo, mais do que nunca, precisarão cuidar uns dos outros. E você sabe qual é o exemplo disso, desse cuidado necessário, nessa grande família que nós recebemos? Mateus 25, que muita gente demora a compreender de que Jesus está falando do contexto da igreja. A partir do verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que Jesus falou aqui no versículo 28 de Mateus 19?
quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Jesus está falando do mesmo evento. Jesus está falando da mesma coisa. E se em seguida ele fala de que nós teremos muitos irmãos, casas, pais, mães, está falando da nossa família em Cristo, ok? E quando ele vai para Mateus 25, olha o que ele continua dizendo. Versículo 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está, herdar a vida eterna. Ok? Que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fostes me ver? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como nós podemos fazer a Jesus fazendo a outra pessoa? E Jesus chamando de irmão. Jesus está falando da igreja, de nós nos ajudarmos uns aos outros no tempo da grande tribulação. É disso que Jesus está falando. É quando o verdadeiro reset econômico global, sustentável, de uma nova ordem instaurado com um governo único, em que os cristãos seremos perseguidos, odiados de todas as nações. Não se engane. Nesse momento, nós precisaremos mais do que nunca contarmos com os nossos pais, mães, irmãos, casas da grande família em Cristo Jesus. Que se por amor a Cristo perdemos, perseguidos por sermos cristãos, por amarmos ao Senhor, na nossa família em Cristo, nós vamos ter refrigério, socorro. É disso que se trata. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, como te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Entendeu? Verso 30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, os últimos, e os últimos, os primeiros. A carreira nos está proposta, mas aí é que está. Como é que vamos seguir nela? Como você e eu vamos seguir nela? Para que não haja essa surpresa. E como nós enfrentarmos o grande reset que está próximo. Seja ele o econômico mundial, seja ele o que Deus vai trazer,
Como? Como nós participarmos desse reinício não punidos pelo Senhor, alvos da sua ira, mas pelo contrário, nós estamos para sempre com o Senhor. Em novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Como? Pela fé em Jesus Cristo. Dos versos 27 e 29 nós vemos isso. Nós vemos de ter a esperança da glória, crer em Cristo. Por quê? Porque quando, no contexto, Pedro pergunta, que receberemos? Pedro está dizendo da expectativa da vida eterna. Quando depois Jesus fala, quando na regeneração, ele não está dizendo se vier a regeneração, ele está dizendo quando. Nós precisamos crer nessa verdade. Crer que Cristo em nós é a esperança da glória, é a esperança da vida eterna com Deus. Segundo, nós vemos também fé em Cristo na postura de renunciar, de confiar em Cristo. A fé é expressa na confiança em Cristo. Porque quando Pedro diz, nós deixamos tudo, e depois Jesus fala, versículo 29, todo aquele que tiver deixado e diz que é por amor de meu nome, está aqui demonstrado aquele que renuncia a si mesmo, renuncia, não prioriza Cristo no lugar de priorizar família, bens, priorizar relacionamentos, abrir mão para priorizar a Cristo, por amor a Ele. Não é abandonar por rejeitar, mas e deixar de cuidar. Não é esse o sentido. Mas na prática de vida, demonstrar que Cristo é a nossa prioridade. Isso é confiar em Cristo. Não é confiar na família, não é confiar nos relacionamentos, não é confiar no emprego, não é confiar nas coisas que temos, nem nos relacionamentos que construímos, mas é confiar em Cristo, Jesus. E terceiro, uma fé expressa também quando o Senhor fala de seguir a Ele. Quando Pedro diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E depois Jesus ele fala que me seguistes. No verso 20 e 28, Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes. Está expresso aqui o comprometimento com Cristo. Seguir a Cristo é ser de verdade seu discípulo, é seguir o seu exemplo, é ser seu imitador, é obedecer os seus ensinos, sendo servos dele como nosso Senhor. É crer que Jesus é o Filho de Deus, feito Filho do homem, para nos salvar, e ele é a esperança da glória. Não se vier a regeneração, mas quando ela vier, receberemos a vida eterna. É nós aplicarmos a nossa fé em Cristo como nosso único Salvador pessoal, confiando nele e renunciando às nossas práticas, renunciando a confiança em pessoas ou em coisas para nossa salvação, e também comprometendo-nos com Cristo, sendo nosso Senhor, seguindo a Ele, obedecendo seus ensinamentos, sendo verdadeiros discípulos de Cristo. Não é se o grande reset vier, mas é quando ele vier. Quando na regeneração o Senhor assentar-se sobre o seu trono, que será de mim e de você? Quem seremos nós? O grande reset está próximo. E agora? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida
porque você tem acesso.